Começando a gravar na hora que eu falar. Nicolas presente. Peraí, não começou ainda não. Tá gravando. Mas então hoje a internet tá ruim pra gravar. Açúcar. Eu vou ter 2 colheres de açúcar mascavo. Então dá uma mexida aí. Peraí, Nicolas. Agora começou, pode falar. Nicolas presente. Luan, dá um oi aí pra nós. Tamo aí, professor. Oi? Tá aí, né? Tamo aí, online. É aí. Ana Carolina. Bom, pessoal, então eu agora vou apresentar a aula de hoje. E essa aula é bem interessante, porque ela mostra mais aplicações da engenharia aos problemas mais reais que a gente tem por aí. O que acontece? A gente foi dividindo os problemas de uma forma simples e foi complicando e está complicando aos poucos. Então, esse é um dos graus de complicação que a gente vai ter, onde a gente vai combinar esforços de flexão, tração, né? Cisalhamento, torção. Então, é uma combinação de esforços, tá? Então, a ideia é fazer um cálculo agora em conjunto de tudo que a gente já fez, certo? De forma que a gente possa utilizar as condições mais realistas possíveis, tá? Então, nós já vimos tração e compressão, né, que é só mudando o sentido da força, cisalhamento e torção, e agora nós vamos estudar flexão. E agora, nesse estudo, o centro de massa e o momento de inércia, que é uma coisa que é importante de se calcular nesses problemas, vão ser bastante úteis nesses problemas agora, né? Porque anteriormente, dependendo do problema, não dava para, não precisava usar, né? Momento de inércia. Agora a gente vai precisar mesmo, em todos os problemas. Por quê? Porque vai envolver rotação, né? Centro de massa também, e assim por diante. E as flexões agora, elas vão aparecer com problemas que pode ter cisalhamento e tração ao mesmo tempo. Tá? Então, vocês sabem que o cisalhamento puro é esse dessa primeira figura aqui, ó. É você empurrar uma parte da barra para baixo, outra para cima, ou para um lado, para o outro. É o tipo tesoura, né? Na tesoura, quando você corta um papel, uma lâmina vai para baixo, outra vai para cima, e o papel fica no meio, e ali ocorre o shear stress. Shear em inglês é também tesoura. Então, esse é o cisalhamento puro. Porém, existe a torção, que apresenta cisalhamentos na superfície, e a gente vai aprender a distinguir. E existe a flexão, que também apresenta cisalhamentos nas superfícies. Então, nós vamos distinguir esses três casos, tá? E vamos aprender a aplicar quando os problemas tiverem combinação desses esforços aí. Então, a ideia que vem é o seguinte, é assim, como é que é feito o cisalhamento puro? Bom, no caso do cisalhamento puro, você tem uma força indo para um lado e para o outro, ela está raspando a superfície, ou perpendicular à normal, como a gente sempre costuma falar. Se você olhar para a torção, você vai ver na torção uma força também binária, passando pela superfície, raspando, e nas duas extremidades da torção, eles têm sentidos de rotações opostos, tá? Mas não deixa de ser um cisalhamento aqui nessa superfície aqui. Então, esse cisalhamento puro aqui era numa situação que poderia acontecer em cima de qualquer superfície, né? Mas aqui na torção, ela tem que acontecer de forma a gerar um binário aqui de forças que possa dar um aspecto de rotação. Aqui embaixo nós temos uma flexão, onde vai ter um cisalhamento presente também, tá? Então aí,
você tem a classificação de cisalhamento simples, que é aquele que a força cisalhante é aplicada diretamente à superfície de um corpo, cujo vetor normal da superfície é perpendicular à direção dessa força. Tá? O cisalhamento por torção é aquele em que a força cisalhante aparece sobre a superfície lateral de um corpo cuja força é proveniente do torque de uma torção aplicada a este corpo na direção longitudinal. Então, nós temos aqui, ó, a figura, o torque aparecendo aqui o ângulo de torção, certo? E o gradiente aqui de cisalhamento desde o centro do cilindro até o raio. Tá? Então, aí, olha, cisalhamento por flexão é aquele cuja força cisalhante aparece na seção transversal de um corpo cuja força é proveniente de uma flexão que acontece perpendicularmente ao eixo longitudinal do corpo. Então, se eu colocar aqui as três figuras do que eu acabei de falar, ó, veja um detalhe aqui. Ó. Primeira letra A, cisalhamento simples. Vejam que as setas se dirigem para um ponto, certo? Ou fogem de um canto desses aqui. Então, se considerando esse canto aqui, estão confluindo para esse ponto aqui. Agora, veja a torção. Aliás, a torção. O B e C são torções. Então, aqui são uma seção retangular, outra seção retangular e aqui uma seção cilíndrica. Então, veja, aqui essa seta, numa face, ela é acompanhada pela da outra face, e assim por diante, produzindo movimento de rotação. Ao contrário dessa daqui, ó, que a seta numa face acabava encontrando com a extremidade, né, com a ponta da seta da outra face. Aqui não. Aqui a extremidade da ponta da seta vai até o fundo aqui da seta, que vai até o fundo da outra, produzindo aqui uma configuração de rotação. Então, no caso aqui de um cisalhamento no corpo com geometria cilíndrica, a situação é muito parecida, né? E a gente percebe melhor esse estado de rotação. Tá? Então, aqui entre A e B, só para vocês perceberem aqui a direção da confluência das setas aqui, nesse canto, tá? Ou no canto oposto. Para vocês terem uma ideia aqui, o cisalhamento, nos dois casos, estão presentes, um produzindo, aparecendo por um cisalhamento simples e outro por um cisalhamento por torção. A outra forma de a gente observar isso é em relação aqui, por exemplo, ao eixo da barra. Você tem duas resistências, né, que são apoios. Você flexiona a barra para baixo. Tá? A barra ela vai ter um sentido quase que de rotação, né, na direção aqui dessas reações, enquanto que na torção, tomando com consideração o mesmo eixo longitudinal, ó, nas faces é que você percebe o binário que está acontecendo para você ter uma rotação de um lado e uma rotação de outro. Tá? Então, denomina-se eixo de solicitação como aquele formado pela interseção do plano das cargas com a seção transversal. Então, por exemplo, aqui o que é o plano das cargas? Seria esse plano aqui, né? A seção transversal aqui. Então, você intercedendo vai ter esse eixo de solicitação aqui. Vamos lá. A gente também pode classificar tipos de flexão. Flexão pura é quando você tem apenas momento fletor. Imagine que você tem um pão de forma, né? Você comprou um pão de forma, pegou nas duas extremidades do pão de forma e está flexionando ele com uma torção para cima. Tá? Então, é essa configuração que essa barra está tendo aqui, chama-se flexão pura. Então, só existe o momento fletor. Agora, vamos supor que você apoia, né, uma extremidade da barra e flexiona na ponta da outra, da barra, né, mas da outra extremidade que não está engastada aqui, né? Numa você engasta, fixa ela, e na outra você
flexiona com uma força. Igual a situação de um trampolim, né? O trampolim está preso numa extremidade e tem uma pessoa na ponta. Isso aqui vai ser chamado de flexão simples. Por quê? Porque vai ter um momento fletor, certo? Mas também vai ter um esforço cortante, por causa da relação dessa força com a reação do engaste aqui, né? Uma vai estar no sentido do outro e vai produzir um corte, né? Como se fosse um cisalhamento em algum dos pontos aqui, até mesmo num ponto de encaixe aqui, de engate, tá bom? Aí você fala assim, bom, e se a flexão for composta, o que eu tenho que fazer? É só pegar o mesmo trampolim e apontar a força numa direção não perpendicular, mas uma direção oblíqua. Quando você fizer isso, você vai ter uma componente paralela e uma outra perpendicular, e só pelo fato de haver essas duas situações, né, você já tem uma flexão composta. Então, é aquela que nasce aqui na seção, a combinação do momento fletor e o esforço normal. Tá? Quando eixos de solitação classificam as flexões em dois tipos apenas. Então, vamos ver como é que é quanto ao eixo de solicitação. Uma flexão normal. Isso aqui, essas três anteriores aqui, ó, tá? É quanto às forças atuantes. Então, pura, simples e composta. Agora, quanto aos eixos de solicitação. Você só vai ter duas classificações. Uma normal, é quando o eixo coincide com um dos eixos principais de inércia, né? Então, você sabe que uma barra tem três eixos principais, que são os eixos de inércia. Então, quando esse eixo, né, de solicitação coincide com um deles, você tem uma flexão normal. E oblíqua é aquela em que o eixo de solicitação e o eixo de rotação não coincidem com os eixos principais de inércia. Tá? Então, você tem um ângulo formado entre esses dois eixos, tá? O eixo de solicitação e o eixo de rotação, né? Não coincidindo com os eixos principais de inércia ou as direções principais do corpo. Tá? Então, aqui nós temos um diagrama, só para perceber internamente, quando acontece um engastamento e uma flexão, o momento do cursor está aqui, a linha neutra, né? As fibras nessa posição para cima estão tracionadas e as fibras embaixo estão comprimidas. Então, isso aqui a gente vai repetir bastante sobre essa questão da linha neutra e das fibras comprimidas e tracionadas. Mas uma coisa que dá para fazer, que é importante para a gente, é obter uma relação entre o raio de curvatura, né, produzido por essa deformação, e a tensão em uma viga. Então, o que nós vamos pensar? Nós vamos pensar que esse pedaço de viga aqui que está sofrendo essa flexão, ele faz parte de um arco de uma circunferência. Então, a gente corta esse arco nas dimensões da viga, tem uma relação de ângulo θ e um raio de curvatura, tá? E aí nós vamos examinar essa relação aqui. Então, nós temos o raio ρ menos y, pegando do centro da viga o y para cima ou para baixo, né? Então, você pode pegar aqui, ó, vem da linha neutra aqui, para cima ou para baixo, então você tem essa distância y. Então, essa posição aqui, em qualquer, a partir da linha neutra, é ρ menos y. Aí você sabe, por relações geométricas, que uma curvatura, né, é dado por 1 sobre ρ. Curvatura é o inverso do raio de curvatura. No caso aqui, é a variação do arco θ, né, pelo comprimento ds, que é o comprimento do arco aqui. Então, dθ ds ou dθ dx, aproximadamente, por quê? Porque, considerando um elemento muito pequenininho, o ds está na direção do arco aqui, mas o dx também. Então, você pode considerar o dx. Se você considerar o comprimento como sendo o raio vezes o ângulo, né, o comprimento, né,
dessa viga está relacionado ao comprimento do arco, né? Rho é o raio de curvatura e θ é o ângulo. Então, com isso, você tem uma relação entre o comprimento, o raio de curvatura e o ângulo dessa viga aí. Ô, Davi, abaixa isso aí que eu estou dando aula. Vai assistir a TV lá no quarto, vai? Vai lá no quarto do seu pai, vai. Pode desligar aí. Desliga aí, por favor. Vai no quarto do seu pai, assistir TV lá. Desculpa aí, meu sobrinho está aqui. Então, vamos lá. Então, se eu tenho que ele é dθ dx, tá? Então, eu tenho que perceber agora como que eu vou relacionar a primeira relação aqui, que é a do raio de curvatura, com essa outra aqui, que é a do comprimento. Então, ainda pensando em termos de comprimento, o comprimento afastado a uma distância y da linha que passa pelo centro da barra é L'. Então, ele é dado por uma relação muito parecida, que é ρ menos y vezes θ. Aí eu tenho a variação desse comprimento, por quê? Porque eu estou fazendo uma flexão nessa barra. Então, essa variação de comprimento é L' menos L. Então, vai ficar ρ menos y θ menos ρθ. Então, ΔL, que é a variação da deformação aqui, é menos Yθ. Aí, eu vou usar essa relação ΔL aqui para calcular a deformação xx, que é ΔL sobre L. Então, eu tenho menos Yθ sobre ρθ. Tá? O ΔL sobre L fica assim. Então, vai ficar menos Yθ sobre ρθ, cancelando os θ. Εxx é menos Y sobre ρ. Claro, se você considerar que a deformação alcança a metade, né, da altura dessa viga, da largura dela, vamos dizer assim, que é C, né, H sobre 2, você pode substituir isso pela deformação máxima. Por quê? Porque do centro até a superfície de cima ou a superfície de baixo da viga, você vai ter uma variação da deformação, e ela vai ser máxima lá na superfície de cima ou na superfície de baixo. É por isso que está considerando essa situação εxx máximo. Então, aí o que você tem? Vamos considerar um corpo simétrico isotrópico. O que significa isso? O que você faz numa direção afeta as outras com uma relação de Poisson. Então, as deformações E, Y e Y dependem de xx, e as EZZ também dependem de xx pelo mesmo módulo de Poisson. Então, dessa forma, como eu já tenho a EXX, é só eu multiplicar pelo módulo de Poisson, né? No caso, negativo, né? Como eu já tenho negativo, vai ficar a relação EXX já é menos Y sobre ρ, como as outras é menos I, então multiplicando aqui por menos I, fica NI Y sobre ρ, EZZ, EY, NI Y sobre ρ, EZZ e Y sobre ρ também. Então, qual é a ideia que está por detrás aqui? É calcular todas as deformações em todas as direções. Tá? E ver como fica essa situação. Então, no caso, se você quiser relacionar a deformação com a deformação máxima, tá? Então você vai ter o quê? Quando o Y é uma posição qualquer para a deformação εxx, e o C aqui, que é a metade da largura, né? Você vai estar numa das superfícies, ou para cima ou para baixo, tendo uma deformação máxima. Então, a proporção εxx com y máximo é y sobre c, que é a posição intermediária pela posição da largura, da metade, né, da largura da barra. Então, a mesma coisa para outra direção, a menos do I. Bom, agora,
colocando aqui as informações aqui, só para você ver como é que funciona essa relação, né? O menos y máximo é o próprio c, que é metade da altura, né? Então, é só substituir aqui, não tem problema. Só para conferir direitinho. Tá? Bom, então vamos novamente lembrar dessa viga que está sendo aqui flexionada aqui por uma flexão pura. Então, normalmente, ela vai ter as linhas paralelas, tá? Com o eixo longitudinal aqui, e todas essas linhas paralelas têm eixos de simetria, barra simétrica, assim por diante. Vai ter uma superfície neutra que só vai aparecer em termos de tensão depois, mas na hora que eu flexionar ela com MZ para cima, né, essas linhas verticais permanecem retas, mas as linhas horizontais obedecem uma curva de um arco de circunferência. Tá? Vamos lembrar disso aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar em termos de lei de Hooke. Como a gente já tem as deformações, é só multiplicar cada uma delas pelo modo elástico que nós temos as tensões nas direções XX, YY e ZZ, né, que são as direções principais do corpo. Então, veja, o que eu estou querendo fazer com esse cálculo é montar a lei de Hooke geral para essa situação dessa viga, né? Então, sigma xx é E epsilon xx, então é multiplicado por E aqui, então fica menos y sobre ρ, e sigma y, E epsilon y, N sobre ρ, e sigma zz é a mesma coisa. Se a tensão for máxima, é só prolongar o y para o valor máximo, que é a metade da altura, que é o c, que é a metade da viga. Aí, novamente, as relações entre o sigma xx. A gente tinha entre o epsilon xx e o epsilon máximo, agora sigma xx, sigma x, sigma máximo, né? Então, tá aí. Por que a gente tem sempre que pensar com o máximo? Por causa da ruptura do material. E sempre que saber qual é o limite máximo que você tem. Tá? Bom, aí, agora aqui, substituindo o y, né, aliás, o c por h sobre 2, você pode colocar em função da altura da viga aqui. Não tem problema nenhum. Então, são só relações análogas. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular as forças cisalhantes usando as equações que nós temos, né, da definição que a gente viu nas aulas passadas. Né? Então, uma força Fx, se ela está aplicada na direção AX, ela vai produzir uma força normal, sigma xx. Mas se ela está aplicada sobre uma área Y, ela vai ter uma tensão de cisalhamento ao XY, e se ela for aplicada sobre uma área AZ, vai ter uma tensão de cisalhamento XZ. A mesma coisa a força Fy. Se ela for aplicada numa área Y, ela tem uma sigma YY, mas se ela for numa área X, vai ter tal YX, e na área Z, tal YZ, e a força FZ também segue igual. Então, preste atenção à diagonal dessas equações aqui. Ó. Essa, aqui, né? E aqui. Então, essa é a diagonal dessas equações, mostra as tensões principais e fora a diagonal as tensões cisalhantes. Tá? Então, nós queremos considerar algumas coisas. O equilíbrio de translação da nossa viga, tá? E o equilíbrio de rotação. Vamos ver o que a gente consegue obter com isso. Já que a gente já tem a lei de Hooke aplicada, a gente substitui o sigma xx, o tal xy e assim por diante, nessas equações aqui, vamos ver o que a gente consegue. Então, como as tensões são todas normais, vai aparecer só na diagonal aqui, ó. Ok? Aí, você trabalha essas equações, anda com mais um passo, tipo, separa para fora os termos constantes, vai integrar um y dAx, um y dAy, um y dAz. Então, veja que esse termo aqui, ó, y dA, a gente já viu ele em algum lugar antes, que é o centro de massa. Mas aqui ele vai ter uma conotação um pouquinho diferente, porque ele não está em relação à área toda, né,
da seção, área toda da superfície do corpo, né? Aqui é só uma seção a X, uma seção a Y, uma seção a Z. Isso vai ter um pequeno detalhe diferente aí. Bom, então, esses pedaços que sobraram aqui, tal XY, tal XZ, tal YX, tal YZ, tal ZX, são as forças cisalhantes que a gente já viu. QX, QY e QZ. Então, agora nós temos aqui uma expressão mais simplificada da situação. Aí, a gente sabe que o DAX é DY, DZ. O DAY é DX, DZ. E o DAZ é DX, DY. Ótimo. Então, andamos mais um pouquinho. Se eu juntar esse y, dy aqui, e fizer essa integral, vai ficar y quadrado. Tá? Se eu juntar esse daqui, y dx dz, vai aparecer um volume. Tá? E se eu juntar esse y dx dy aqui, vai aparecer um y quadrado aqui. Então, em duas vai aparecer um y quadrado, e na do meio aparece um ΔV, sendo aqui QX, QY, QZ. Então, se eu quiser integrar em dz, tá? Vai ficar, o z varia de 0 a b, que é a espessura da barra, né? O ΔV aqui é b vezes h vezes l, que é espessura, largura e comprimento, né? E se eu integrar de 0 até o valor máximo, vai ficar L aqui em dx. Então, y² vezes L. Então, Fx, Fy, Fz. As três forças sendo levadas ao mesmo tempo. Tá? Considerando um eixo de carregamento somente na direção Y. Agora eu tenho que olhar a condição que eu estou tendo para carregamento. Porque até então, veja só, recapitulando, até então, a minha viga estava sendo apenas flexionada, tá? Aqui, ó, tá? Estava sendo apenas flexionada. E não tinha dito mais nada em relação a essa situação aí, ó, tá? Agora eu vou dar uma informação a mais. É a informação de que o carregamento, né, está acontecendo somente na direção Y. E que não há força cortante na direção X e nem na direção Z. Tá? Então, se o carregamento está na direção Y, poderá ter uma força cortante na direção Y. Então, tem uma QY, mas não tem uma QX nem uma QZ. Tá? E vamos estabelecer que o centro de massa do corpo, né, é YCM igual a 0. Eu coloco o meu eixo, né, de sistema de coordenadas para esse cálculo dessas forças, exatamente no centro de massa. Aí o que vai acontecer com essas equações? Olha só. Como o YCM é 0, então YCM vezes A é igual a YdA. Então isso aqui vai ser 0. Então onde eu encontrar esse tipo de expressão, vai ser 0. Então no Fx, né, vai ficar menos sigma máximo sobre 2y² b. Né? Esse pedaço aqui pode ser substituído por YCM a x, e tem que ser igual a 0, por quê? Porque o YCM é 0. Esse Fy vai ficar ni sigma máximo BHL, que é o volume, por C mais QY. Esse aqui é um valor não nulo, esse do meio aqui, né? E o de baixo também vai ser 0. Então, eu fazendo tudo isso, eu percebo que eu vou ser só Fy. Nos livros que você tiver que olhar aí por fora, ele não vai colocar as outras duas mostrando passo a passo até chegar no valor nulo. Ele vai dizer que é nulo e só faz o cálculo com Fy. Aqui eu detalhei as três forças. Por quê? Né? Além do fato de mostrar que as outras são nulas passo a passo, em problemas futuros, né, que não houver apenas uma força, mas houver mais que uma força, a gente pode aproveitar esse mesmo cálculo aqui. Tá? Então, aqui houve considerações
que fazem com que essa força Fx e Fz acabe se anulando e sobrando só Fy. Então, normalmente, os livros já vão colocar direto, dizendo, Fx é zero, Fz é zero, e não vai colocar o cálculo tão detalhado como eu coloquei aqui, tá? Aí eu posso usar aqui, ó, sigma máximo, EY máximo, que é EC sobre ρ, onde CH sobre 2, substituo aqui, Fy. E isso aqui, por exemplo, se eu tiver uma carga Fy conhecida como P, isso me permite calcular o modo elástico dessa barra, olha lá. É 1 sobre N, modo de Poisson, P, ρ, raio de curvatura, sobre V. O volume da barra é VB, V é igual a BHL, C é H sobre 2. Então, a equação para o modo elástico aparece aqui tranquilamente. Bom, agora vamos calcular o momento fletor de uma viga sob flexão. Então, tudo isso aqui foi o que fizemos anteriormente, foi para chegar na forma da força Fy e também dizer como que calcula-se o modo elástico. Então, vamos ver aqui. Momento fletor e momento torsor. Então, se a gente utilizar o momento de uma força que é F vetor R, né, fazendo as combinações entre o vetor mx, my, mz, fx, fy, fz, você tem os fzy menos fyz, fx, fzx menos fxz, fxy menos fyx, tudo bem, os três aqui. Então, vamos ver se utilizando essas três equações, como é que fica a nossa situação. Então, a gente percebeu que só vai ter Fy nessa situação. Então, vai ter aqui alguma coisa com Mx e alguma coisa com Mz. Vamos lá. Fx está aí, fazendo todas as combinações possíveis, né? É só uma conta. Aí você chega em Mx, My, Mz, lembrando a regra da mão direita. Você estabelece que você quer um equilíbrio de rotação, portanto, Mz, Y é dfx menos x dfy. Você vai considerar fx e fy nessa situação para poder ter o equilíbrio de rotação em Mz, tá? Certamente porque os outros momentos são nulos, né? Só sobra Mz. Aí você vai ter fx dado por essa expressão, Fy por essa expressão, substituindo, né? Aparece um y aqui, tá? Que vai aparecer um momento de inércia aqui, tá? E aqui embaixo, continuando essa expressão, considerando este carregamento apenas na direção y, tá? Novamente as três forças aplicadas, duas vão se cancelar, fica só o Mz com essa expressão aqui, uma parte nula, outra parte nula, vamos ver aqui como é que vai desenvolvendo. Continua aqui, y quadrado dx, tal, usando a definição de centro de massa, na substituição do x dx, y dy, né? Aí fica x do centro de massa, né? E aí você percebe que onde tem o centro de massa, você vai ter o valor zero. E aí seu Mz fica simplesmente sigma máximo y quadrado dx. Aí você lembra que r quadrado dm é momento de inércia, aí o I é ρ, que é a densidade para transformar o dm em dv, né, ρ dv, passa o ρ para fora, tá? O dv é L dx, passa o L para fora, então fica y quadrado dx. Isso aqui é o seu momento de inércia, que eu vou chamar ele de IZZ. Tá? Então, esse aqui vai se chamar IZZ. E voltando na equação que está lá, ó, né, vai ficar M sigma máximo IZZ, tá? Sobre C. Então, sigma máximo é MZC sobre ZZ. Essa equação ela pode ser usada nessa situação ou dessa forma aqui.
Proporcionalmente, a gente vai ter que qualquer tensão sigma xx é menos EY sobre IZZ. Aí, olha só. Todas as condições para o cálculo dessa viga já foram consideradas, tá? Equilíbrio de translação, equilíbrio de rotação, né? Cálculo da força FY, tudo aqui para trás já foi, ó, equilíbrio de translação, né? Tudo aqui para trás já foi considerado. Agora, vamos andar para frente mais um pouquinho. No final das contas, você não vai decorar nenhuma dessas passagens, só para entender. Mas essas equações finais você precisa compreender o objetivo delas. Então, nós temos três aqui. Uma que é essa tensão sigma xx, aqui, né? A outra é a do modo elástico e da forma da força, tá lá, e assim por diante. E essas relações aqui, né? Deformação máxima, tensão máxima. Tudo bem. Vamos lá. Como é que nós paramos aqui? Aqui. Bom. Aí você vai ser o seguinte, bom, todas essas barras vão seguir essas equações aí, mas elas vão ser muito afetadas pelo momento de inércia e pelo centro de massa. Então, isso quer dizer que se as seções transversais tiverem essas configurações aí, retangular, triangular, em forma de T, em forma de H, em forma de O, né, em forma de cruz e assim por diante, os valores vão ser diferentes. E por que que na prática não se usa só retangular, né? Tanto pela questão de resistência, como a questão de otimização e economia de material, né? Dependendo de como você faz o carregamento, né? Às vezes é mais interessante ter uma barra de seção T ou de seção H, certo? Ou de seção O aqui, tá? Ou de seção cruzada, depende da forma como você vai ter. Então, isso ajuda a economizar material e otimizar o seu projeto, tá? Então, se cada seção vai ser diferente, as equações são as mesmas. Porém, o momento de inércia e centro de massa é que vão mudar. Então, é isso que nós vamos atentar da agora para frente. Sabendo que nós temos as equações finais, que a gente já concluiu aqui, que ficaram para trás, que são as mesmas para qualquer uma dessas seções, mas lembrando que os momentos de inércia vão ter que ser substituídos adequadamente. Então, olha só. Se eu pensar em termos de lei de Hooke, sigma xx, que é epsilon xx, que é menos e y sub ρ, que saiu lá da relação do raio de curvatura de uma viga flexionada como se fosse um arco de uma circunferência, eu também posso utilizar a mesma relação que acabamos de chegar aqui, ó, para pensar em termos desse momento fletor e do momento de inércia. Então, sigma xx vai ser mzy sobre zz. Como as outras tensões diferem dessa tensão principal aqui pelo fator ni, né, menos ni, então eu multiplico e obtenho sigma y, sigma zz. Então, com isso, eu estou montando toda a matriz de tensão, toda a matriz de deformação desse problema. Tá? Então, é isso aí. Momento de inércia numa barra retangular, que é um caso específico aí, é LB ao cubo sobre 12. Então, eu vou colocar isso na equação aqui né? IZZ. Tá? Então, colocando, vai ficar 12mzy LB H ao quadrado. Ni 12mzy LB H ao quadrado, sigma ZZ, Ni 12mzy LB ao quadrado. Então, agora, finalizando, eu sei resolver o problema de tensão e de deformação, né? Se eu dividir pelo modo elástico,
eu tenho a deformação. Se eu manter assim, eu tenho só a tensão. Para uma barra retangular. Esse é um exemplo já definido aqui pelo problema. Tá? E aí, olha só. Mais uma vez, eu posso tirar uma equação agora para o modo elástico dessa barra. Por quê? Porque sigma xx é e epsilon xx. Isso aqui é uma equação que foi dada por um caminho diferente. Então, eu sei que epsilon xx é y sobre ρ, substituo. Então, o modo elástico de uma barra flexionada é mz e zz sobre ρ. Mz é o momento fletor, eu posso calcular. E zz eu posso calcular, porque é uma geometria conhecida. Aí eu preciso só do raio de curvatura ρ. Então, aí nós temos duas equações para o modo elástico. Uma que depende do raio de curvatura, né? Aliás, depende do momento fletor, e outra que não depende do momento fletor, depende-se da força. Aí, sigma xx fica dado dessa forma, para uma viga retangular, né? O IZZ aqui, sigma xx. A tensão máxima em CH sobre 2 é dado assim. Então, o I é 6mz epsilon máximo LBH. Então, eu sabendo, olha lá, as dimensões da barra, sabendo o momento fletor e a deformação máxima, tá? Eu encontro isso aí. No caso de uma barra flexionada, mz é PL sobre 4, epsilon máximo é C sobre ρ, ainda dá para utilizar, ainda fica 3P ρ sobre 2C, CBH, né? Como CH sobre 2, ainda simplifica isso aí. Tá bom? Bom. Aqui é uma comparação com a outra equação lá. Tá? Esse aqui depois eu discuto. Bom, agora vamos lá. Vamos ver o cisalhamento. O que nós fizemos até agora? Tensão normal. Tá? Pode lembrar que o nosso cálculo até agora foi sigma xx, sigma y, sigma zz. Como a gente quer montar o tensor das tensões completa, então vamos para cisalhamento. Então, o cisalhamento é delta QY, né? É uma carga Q no ponto D, menos uma carga Q no ponto C. Então, nós temos dois pontos, C e D aí. A gente sabe que a tensão cisalhante, aliás, a força cisalhante é sigma D vezes A, e no QC é sigma C vezes A. Podia chamar de tal D, tal C, é cisalhante, não tem problema. Tá? Aí nós vamos ter que sigma D é MDY sobre ZZ, tá? Que aqui a tensão já foi pela equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó, nós já sabemos como relacionar tensão com momento, né? Aqui a posição na barra e o momento de inércia, então a gente está usando ela aqui embaixo. MDY sobre ZZ, a outra sigma C, MCY sobre ZZ, delta QY é sigma D menos sigma C, substitui, né? O IZZ é comum, é um único fator, tá bom? MD menos MC, então delta M, então delta QY, delta MZZ, Y dx. Delta MZ é QY, delta X, tá? Isso a gente já sabe, então vamos usar esse resultado aqui dentro. Então, delta QY total é integral de Q, Y em X, delta X, IZZ, Y dx. Agora, veja só. Aqui apareceu uma coisa que parece centro de massa, mas não é. Porque se fosse centro de massa, teria YCM, seria YDA. Aqui é YDAX. Então, só está pegando uma componente da área da seção. Então, a gente vai chamar aqui de KA. Tá? Alguns livros chamam de um outro nome, né? Mas como eu já tinha outras letras que eu já tinha usado, eu coloquei como KA. Mas lembre-se que isso aqui é análogo a como se fosse um centro de massa. Tá?
Então, para a linha neutra, né, passando pelo centro da viga, né, no caso de passando pelo centro da viga, e o sistema de coordenadas colocado no centro de massa, isso aqui é y centro de massa vezes ax. Veja que não é ycm vezes a, e aqui não é integral de a total, é só a componente ax. Então, eu uso essa relação aqui para resolver esse problema do K aqui, né? Eu posso escrever assim, né? Delta QYX, delta X e ZK, né? E delta QY também pode ser escrito como delta MZX sobre ZZ, porque esse pedaço aqui é o delta MZ, né? Então, as tensões vão ser assim, ó. Agora, eu tenho a força em Y, eu divido pela área X. Por quê? Porque tal YX é a força em Y por área X. Tal YZ é a força em Y pela área Z. Então, dividido pela área X, né? A área X é B vezes H, tá? Que é igual a G gama, isso aqui é da lei de Hooke, YX. Tá? A área Z é B vezes L, tá? Que é G gama YC. Então, eu vou estar tendo uma relação entre tal YX, tal YZ e tal XZ. Tal XZ vai ser zero, tá? Que é a força QX não está aparecendo, eu não estou aplicando carregamento na direção X, tá? Então, só vai ter QY. E o QZ também é zero, né? Então, só tem tensões devido a QY. Então, agora mudando para outra direção, que essa direção aqui foi o cálculo de YX e YZ. Vamos lá. Aliás. Ah, tá. Aqui já é deformação. É tensão mesmo. Aqui é a dependência em X. Né? É a dependência em X. Então, delta QY, Y delta X e Z que A, divido aqui, né, por delta X, para ficar Y por X. Tá? Agora eu vou ter uma quantidade aqui, YA. O que é um YA? É 1 sobre delta X, Y dAx. Como se fosse um centro de massa. Mas por que não é centro de massa? Porque é só uma das componentes, a x. Aí aqui eu tenho que tal yx, dependente de x, é dqy, x daxz, que é dy dz, que é dqy função de x, aproximadamente, né, para um caso homogêneo, que a gente já viu isso, é o delta QY sobre HB, que é a área, né? Então, tal YX, QYX, delta X, K sobre HB e ZZ. Esse pedaço aqui de cima pode ser trocado por delta M, H delta X, KA sobre ZZ. Sempre que a gente vai ter que calcular IKA e ZZ. Tá? Então, tal YX, repetindo, né? É QY delta X e Z delta XK. Mas delta AX é B vezes H. Então, já podemos substituir aqui. Então, fica tal YX, QY delta X e ZZ vezes H, KA. Não se esquecendo que KA tem que ser calculado. Foi definido aqui. Ó. Bom, normalmente a gente faz isso por tabela, né? Ou então calcula para os casos mais conhecidos. Igualando essa situação aqui à lei de Hooke, aí você pode medir o módulo de cisalhamento. Claro, se você, calculando as forças normais, você encontrava uma equação para o módulo elástico,
para as forças cisalhantes, você encontra para o modo de cisalhamento. Então, existe uma forma de calcular o modo de cisalhamento usando as condições aqui. E você sabe que a relação entre o modo cisalhante e o modo normal é G é E sobre 2,1 mais I. Né? Você pode usar também essa situação aqui, né? Sem precisar se preocupar com esse cálculo aqui, né? Apenas usando o modo de equação. Então, chega nessa relação aqui embaixo. Coloca em ordem aqui, ó. YX chega nessa equação final aqui. Então, aqui nós já estamos resolvendo o tal XY, tal YX, tal YZ e o gama YX e o gama YZ. Tá? Então, vamos para o próximo. Esse é o gama YZ. Aqui não. Primeiro vamos calcular a tensão média. Aí a tensão média para essa situação que está aqui, ó, YX. Depois eu ponho uma figura aqui, é só colocar um perfil e um perfil equivalente aqui do lado. Então, a tensão média, né, é só colocar as dimensões, a força, né, e o K aqui vai ficar Y de massa dx, substitui. Aí você tem que tal XYX, dqx, YD, YDZ, DYDZ é H vezes B, porque a tensão média, ó, você encontra essa expressão aqui para o tal XY, em função do centro de massa. Tá? Como a posição do centro de massa é dada por YCM igual a zero, na linha neutra, né? Então, veja, a gente só está mostrando que em cima da linha neutra não existe cisalhamento, como a gente mostrou anteriormente. Atrás aqui, ó. Bem para trás mesmo, né? Deixa eu ver onde foi. Também a tensão normal era nula, em cima da linha neutra. Onde é que foi isso? Em algum lugar a gente mostrou que em cima da linha neutra também era nulo. Atrás, né? Agora que vamos pegar a tensão YZ. Então, aí é a mesma equação, só que agora, ó, mesma equação, só que agora vamos dividir por ΔZ. É H vezes L. Considerando uma tensão uniforme, né? Fica ΔQY sobre HL. YZ ao YZX, delta MHL tá sobre YZZ, vai desenvolvendo da mesma forma, é análogo, não muda nada, né? Relaciona com a lei de Hooke, encontra também, para esse caso, uma expressão para o modo cisalhante, relaciona com o modo elástico, se você quiser usar essa relação G em 2i, encontra uma expressão aqui, né, que depende apenas do modo de Poisson. Encontra o YZZ. Você faz a tensão média também, do jeito que foi feito para YX, tal Y. Aqui é tal YZ, né? Aí igual a tal YX, né? Isso aqui que eu colei, né? Ficou YX.
tá bom? Para a linha neutra, né? Faz a mesma consideração, é centro de massa, e você não tem cisalhamento na linha neutra. É um resultado importante. Agora, vamos ver para diferentes seções de viga. Então, se eu trocar a minha viga por uma viga T, uma viga em triângulo, uma viga em U, o que muda? Muda o valor desse Ka aqui. Eu tenho que aprender a calcular. Então, no caso de uma barra viga ou seção retangular, como é que fica esse Ka? É y dAx. Y dAx é dy dz, integrando y dy, y ao quadrado sobre 2, do y até o centro de massa, dz é b sobre 2. Né? Que vai de 0 até a altura máxima, né? Então fica b sobre 2. Então essa situação aqui, ó, para y e para y centro de massa é a subtração. Então você vai ter sempre uma expressão de Ka dado em função do y do centro de massa. Veja, quando esse y ele está referenciado ao centro de massa, então ele está separado dessa distância aqui, y do centro de massa. Quando esse y aqui for zero, né, você vai ter o Ka como sendo y semi ao quadrado, né, de b sobre 4. Mas quando esse y for o próprio centro de massa, isso aqui vai dar zero. Tá? Então, para as fibras mais externas, onde y é h sobre 2, então você substitui h sobre 2 aqui ao quadrado, tal, em relação à linha neutra, que está aqui, ó, é uma subtração, então fica h ao quadrado sobre 8 menos y no centro de massa ao quadrado sobre 2, vezes b sobre 2. Então, isso aqui em relação à linha neutra. Tá? E se for em relação a uma outra linha, né, para um sistema de coordenadas fora do centro de massa? Aí você vai de y a h sobre 2. Por quê? Você vai pegar uma posição y qualquer e a fibra mais externa. A integral é parecida. E, ó, em relação à anterior, em vez de h sobre 2 aqui, aliás, em vez de y sempre de massa, é um y qualquer. Tá? E aí tem um resultado muito parecido com esse que está aqui embaixo. Esse aqui. Se a viga for de seção triangular, a gente na seção triangular vai calcular igual, só que a gente sabe que numa seção triangular, a altura do centro de massa é h sobre 3. Substituindo aqui, ó, vai aparecer uma outra expressão para o Ka para a viga triangular, diferente do Ka para a viga retangular. Tá? Aí, para uma situação de um sistema de coordenadas fora do centro de massa, nós vamos ter a mesma integral com o y, que não é o centro de massa. Tá? Desde uma linha mais externa até o y. Então, nós estamos fazendo, né, uma integração. Deixa eu ver se eu acho uma figura boa aqui para mostrar para vocês. Para vocês entenderem onde nós estamos trabalhando com essas vigas. Deixa eu achar uma figura aqui boa. Deixa eu ir para frente, depois eu coloco aqui. Página, cargas combinadas. 199, vamos ver aqui. Nós estamos trabalhando com a seção transversal da viga, porque a longitudinal a gente já fez aqueles carregamentos na matéria 1, né?
carregamento concentrado, carregamento constante, linear. Agora nós estamos trabalhando com a seção transversal. Mas nessa seção transversal, está aparecendo essa situação aí que nós estamos percebendo, que o cisalhamento na linha neutra é zero, né? E na superfície é máxima. E a tensão normal é o contrário, né? A tensão normal na linha neutra é máxima e na superfície é zero. Deixa eu só achar um perfil aqui para deixar claro isso. Essa acompanhada que a gente fez se relacionando a qual situação? Só um pouquinho. Eu acho um perfil bem feito aqui. Aqui. Essas figuras aqui já são. Aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, talvez eu tenha encontre uma figura melhor. Ó. Vamos ver essa figura aqui da lateral. Então, ó, independente da forma da barra, ó, nós vamos ter tensão máxima aqui, né? Cisalhamento aqui. Na linha neutra, vamos ter zero. Aqui é porque está assimétrico, né? Aqui está assimétrico. Vou pegar uma. Essa aqui é uma figura boa, mas está muito complicada. Eu queria menos uma figura mais direta. Ó, esse aqui já é um exemplo prático. Na linha neutra, aqui o cisalhamento em cima. Deixa eu ver se na minha própria... Bom, aqui já é com perfil angular, aqui um perfil em T, perfil em I, né? São problemas, né? Então, deixa eu ver se eu pego um perfil já definido. Conforme vai mudando o perfil, olha só como vai mudando as linhas cisalhantes. Mas no nosso caso bem simples, eu queria colocar ele aqui, deixa eu ver onde é que eu acho. Aqui, acho que essa linha aqui tá boa. A figura aqui tá. O problema é que ele não colocou a linha neutra tá mais abaixo, né? Poderia ser a linha neutra aqui no centro. Então, olha lá. Aqui, deformação máxima na superfície de cima. O C, né, que é o H sobre 2, no nosso caso, né? Tá? Então, a linha neutra passa por aqui, tá certo? Então, o cisalhamento na linha neutra é zero, né? E lá em cima é máximo. Tá? O Y, né, que é a partir do ponto que eu estou trabalhando a linha neutra, é Y, né? O dA está aqui, e essa integral YdA vai pegar essa área toda aqui. Deixa eu ver. Conforme for os perfis, ó, as tensões e cisalhamentos vão mudar. Mas eu não quero complicar isso agora. Nós encontramos essa expressão aqui, ó, sigma mzy sobre yz. Por quê? Porque o nosso carregamento está em y. Né?
Se nosso carregamento tivesse em Z, aí teria que somar MYZ sobre IYY, tá? Então, a gente fez só com carregamento em Y, mas pode fazer com carregamento em Z. Aqui é o perfil de uma barra retangular como a nossa, né? Tá? Esse do cantinho aqui. Só um pouquinho. Tem mais algo mais ilustrativo aqui. Essa parte nós diminuir um pouco esse zoom aqui. Fazer um resumão. São vários perfis, vários cálculos, mas ainda não estamos nisso aí, não. Primeiro, fazendo a parte básica. Bom, isso aqui ele está colocando uma seção qualquer, né? Com as forças quaisquer, um carregamento qualquer, que a gente já vai ver isso aí agora. Ó, aqui o cálculo do K aqui. A gente vai um pouco devagar com isso, porque tem muitos cálculos, né? Então, eu vou repetir na próxima aula algumas partes dessa aqui, com algumas ilustrações. Aqui é a mesma... Agora está sendo a aplicação. Espera só um pouco aí, ver se eu acho mais uma figura ilustrativa. Por exemplo. Boa figura ainda, né? Deixa eu ver aqui mais para frente se eu tenho. Deixa eu voltar aqui. Está posta uma figura aqui. Deixa eu só olhar na apostila lá mais para frente, porque eu separei a apostila em vários pedaços, então pode ser que eu tenha mostrado até na outra posição. Já sei onde está. Bem no comecinho. Aqui, flexão oblíqua. Aqui. Ficou melhor para explicar. Eu já apresentei a figura, então ficou difícil ver.
Então, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo um cálculo ou por uma viga retangular, ou por uma viga com seção T, com seção U e assim por diante. Então, o cálculo mais simples é a viga retangular. A linha neutra, essa linha que vai passar pelo meio, eu não estou considerando uma simetria, que às vezes você pode ter a linha neutra mais abaixo ou mais acima, né? Normalmente, quando você tem uma viga em engenharia, você coloca uma viga de concreto com uma base de aço de ferro, essa linha neutra se desloca para baixo. Então, aqui é um material sem problema nenhum, sem nenhum acréscimo. Então, ela está bem no centro da viga, tá? Então, as linhas de compressão tá aqui, tá? E aqui elas estão cisalhando essa superfície e aqui embaixo, tá? Então, ao longo dessa superfície aqui, ó, para a linha neutra não há cisalhamento, mas para essa superfície há. Então, em relação à superfície de cima, né, essa linha está tracionada, em relação à superfície de baixo, essa linha está comprimida. Então, o que nós fizemos nesse cálculo foi calcular tanto as tensões normais como as tensões isolantes, dependendo dessa situação aqui, tá? Essa situação ela pode aparecer a partir de um momento fletor, que é uma flexão pura, como ela pode aparecer com dois apoios aqui e um carregamento em cima dessa superfície, tá? Então, aí você vai ter várias situações a ser considerada, que é a conclusão final lá da apostila. Então, vamos lá para o final, e eu retorno no ponto que foi de interessante aqui. Então, o que é o seguinte? Depois eu monto a matriz. Então, no frigir dos ovos, você vai ter o quê? Elementos estruturais que vão estar na forma de barra. Essas barras poderão ter seções diferenciadas e você vai calcular utilizando os momentos de inércia e o centro de massa correspondente a essas seções diferenciadas, tá? Se por acaso o seu carregamento estiver em placas, o que você vai trocar? Vai trocar as dimensões, né, de B e H vão ser diferentes, os momentos de inércia e os centros de massa. Se for em bloco, a mesma coisa. O cálculo é análogo. Aí você vai envolver qualquer elemento estrutural com qualquer perfil de seção transversal. Aí vamos pensar o seguinte: o que dá para mexer ainda? Dá para mexer nos carregamentos. Eu posso pegar uma mesma barra com carregamento concentrado, né, com carregamento distribuído, com carregamento concentrado distribuído, e assim por diante. Então, esses perfis de carregamento aqui vão ser as minhas forças FY. Vai dar o meu carregamento QY. Né? Por quê? Porque eu estou considerando essa direção vertical Y, essa direção horizontal X, e para dentro do papel, a direção Z. Então, eu posso mudar a forma da barra, a seção da barra e os carregamentos. Né? Então, aqui, ó, as seções da barra, tá? E assim por diante. Então, aqui eu tenho a área, os momentos de inércias, né, das diferentes seções de barra que eu posso ter aqui. Retangular, né, trapezoidal, triangular, circular e assim por diante. Eu posso ter, nesses problemas, diferentes apoios, com diferentes reações também. E aí eu posso compor todos os problemas possíveis com diferentes apoios, né, diferentes seções transversais das barras, diferentes carregamentos, diferentes geometrias. Então, o problema resolvido aqui foi por uma barra retangular, né, um carregamento simples, tá? O que nós fizemos aqui. Bom,
Como nós montamos tal XY e tal YX, tal XY, que são iguais, tal YZ, tal ZX, o sigma XX, o sigma YY, o sigma ZZ, então nós podemos montar o tensor das tensões. Né? A gente tem todos esses elementos aqui. Então, colocando na forma de matriz, ó, esses elementos vão ter essa cara aqui, ó, EY sub ρ, G gama YX, G gama YZ e assim por diante. Substituindo os valores, né, em termos do MZ, fica MZY, ZZ e assim por diante. Então, nós estamos montando a lei de Hooke para uma barra com carregamento qualquer, né, na direção Y. Tá? E a gente tem a equação para calcular o G, né, o E. Então, esse tensor aqui ele pode aparecer em função do momento fletor, né, em função das deformações e em função dos módulos elástico ou cisalhante. Tá? E o tensor da deformação, como fica? É só dividir o tensor das tensões lá pelo módulo elástico ou pelo módulo cisalhante correspondente. Então, fica isso aqui, ó. As deformações na diagonal e fora da diagonal. Como esse nosso carregamento não tem força na direção Z, não vai aparecer aqui na direção Z. Tá? E olha lá. Aí o tensor das tensões completo fica assim. Ó. Tá? Ou seja, se eu já soubesse desse tensor das tensões, eu resolveria qualquer problema. Mas aí nós fizemos o contrário. Nós saímos de um problema simples, com vários aspectos que a gente foi mudando, e chegou no problema geral. Tá? Os diferentes elementos estruturais. Então, essa é a aula de hoje. Tá? Eu vou voltar mais nesse assunto aqui. A abordagem foi bem geral, né? Com bastante matemática. Quem tiver dúvidas, pode fazer pergunta agora, mas na próxima aula eu vou novamente voltar nesse assunto, detalhando algumas coisas que não foram vistas dessa maneira. Né? A gente fez uma classificação aqui inicial dos cisalhamentos presentes nos vários carregamentos, torção e flexão, né? Todo tipo de cisalhamento que aparece. Fizemos a distinção entre flexão e torção, né? Fizemos os tipos de flexão, simples, pura, normal e oblíqua. Né? Fizemos a equação entre a relação de deformação para uma viga flexionada dessa forma, como se fosse um arco de uma circunferência. A partir daí, nós deduzimos as deformações. Usando essa lei de Hooke para as deformações, nós calculamos as tensões normais, né, primeiramente, todas as tensões normais. Depois, as tensões nós integramos nas áreas e calculamos todas as forças. Descobrimos que algumas delas são zero. Né? Se considerarmos um carregamento só em FY, a restante é nula. Né? Tanto as forças normais como os cisalhantes foram consideradas. Depois disso, nós calculamos o momento fletor, Mx, My, Mz, para esse problema. Ficamos apenas com o Mz. Impusemos um critério de equilíbrio de translação e equilíbrio de rotação. Com isso, nós também calculamos a relação entre a tensão, as tensões normais, né, e os momentos fletores, certo? Percebemos que isso vai ser influenciado por qualquer
geometria, né? Que a gente mudar na seção da barra. Essa aqui é a seção da barra. Depois calculamos a equação para o modo elástico, né? Calculamos as forças cisalhantes, as tensões cisalhantes, uma equação para o modo de cisalhamento, as tensões médias, né? Mostramos que o cisalhamento na linha neutra vai ser zero e as trações e compressões serão máximas, né, na superfície. Tá? E também concluímos aí montando o tensor das tensões. Tá bom? Aí a gente só tem que variar agora o tipo de elemento, o tipo de seção e o tipo de carregamento, e nós vamos resolver qualquer tipo de problema. Tá bom? Deixa eu ver se eu tinha mais uma figura ilustrativa aqui. É isso aí. Alguma pergunta? Alguma parte que não foi muito clara? Então, gente, não esqueçam que agora vocês não vão mais calcular momento de inércia, como a gente fez em exercício anterior. Calcula o momento de inércia de um cilindro, calcula o momento de inércia de uma barra. Não, a gente vai usar tabelado, porque agora a gente está preocupado com o carregamento. Tá? As formas do carregamento, você poderá ter um problema diferenciado conforme o carregamento. Aí você vai pensar assim, não, eu já sei como que é a situação do carregamento, agora eu tenho que me preocupar com a seção transversal da minha barra. Então, é aí que a gente vai calcular aqueles KAs para as seções transversais, conforme a situação. Deixa eu voltar aqui, porque eu estava apresentando, não sei se... Vou dar uma melhorada aqui em algumas ilustrações, porque eu acho que eu preparei essa parte aqui um pouco rápido, né? E faltou eu colocar a ilustração dos cisalhamentos no momento que eu estava calculando aqui. Eu passei a tarde procurando figuras importantes aqui para colocar na ilustração, mas eu não consegui. Eu deixei o meu material lá em Ponta Grossa, como eu não trouxe tudo, dependendo de encontrar figuras assim, que sejam mais ilustrativas na internet. Tá? Então é isso aí. Uma pergunta? Se eu não me engano, esse vai ser, deixa eu ver aqui, o último assunto dessa parte de carregamento. Deixa eu olhar aqui, programa da disciplina. Aí a gente vai, todas essas coisas foram análise externa, tensões externas no material. Aí a gente vai passar para tensões internas, tá? Análise de estruturas no espaço, cisalhamento, tal, campo de tensão. Esforços de viga, cisalhante, combinação de esforços. Tá, a gente ainda vai fazer mais um desenvolvimento ainda dessa parte aqui, tá? Aí a gente vai entrar para tensões internas. Então eu vou bater, nós temos aqui fevereiro e março, né? O calendário aqui, deixa eu ver. Para a gente olhar aqui o calendário. A
gente saber direitinho aqui, 2021. Esse calendário aqui. Final do ano. Não, esse é o novo. Esse é o 2021, não é isso que eu quero. 2020. Calendário. Dois mil e vinte. Isso, calendário. Não é isso. Até quando está prevista a aula? Alguém lembra até quando está prevista a aula? Eu lembrava, era até o final do março. Daí começo de abril começava o outro ano, não era isso? É. Então até o final de março, né? Que era o que foi falado por último, né? É, isso. Uhum. Nossa, eu tava com o calendário aqui, não sei também. Opa. Eu andei mexendo no meu HD aqui. Tá. Então é o seguinte, nós vamos, com essa matéria, voltar, né, fazer uma aplicação em cima de alguns resultados, tá? Desse, e depois a gente vai entrar na parte de tensões internas. E tudo isso que nós fizemos até agora, desde a matéria 1, que foi os conceitos fundamentais, e os carregamentos que nós fizemos, é tudo externo. Depois a gente vai passar para o interno. Tá? Aí termina a matéria 2. Aí vamos fazer uma prova. Tá bom? Se precisar, eu faço até uma prova substitutiva, conforme a nota e tal. Porque como tem bastante matéria, aqui teve 2 matérias que foi torção e cisalhamento. Ok, então. Obrigado, então, pessoal. Beleza, professor. Até a próxima. Até a próxima. Deixa eu parar aqui a gravação.